Você sabia que uma entrevista pode mudar o rumo de uma eleição? Hoje, vamos mergulhar em um dos momentos mais polêmicos da política recente, onde Pablo Marçal enfrentou jornalistas como nunca antes visto. No programa Roda Viva, Pablo Marçal surpreendeu a todos ao enfrentar uma bancada de jornalistas com perguntas afiadas e respostas ainda mais contundentes. Este episódio rapidamente se tornou um dos mais assistidos da história do programa. Logo no início, Marçal expressou sua satisfação por estar ali, mas deixou um alerta claro. Esta pode ser uma das melhores entrevistas que já fiz, ou um pesadelo para todos nós. Boa noite. Para mim é um sonho de infância, né? Estar aqui sendo entrevistado no Roda Viva. Eu lembro da entrevista do Ayrton Senna e isso mexeu muito comigo. Eu gosto muito de corrida, de outro piloto de corrida também, passando aqui há muitos anos atrás. E pode ser uma das melhores entrevistas ou um pesadelo, né? Caso não haja nobreza aqui nessa Roda Viva. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Apesar disso, os jornalistas decidiram seguir adiante. Talvez sem imaginar o que estava por vir. Então você não vai me ensinar a fazer jornalismo. É ex-coach, né? Autodenominado ex-coach, tá certo. É igual o Leis Ladrão. Eu entendi que o senhor quis dizer que o senhor finge ser uma coisa que o senhor não é para conquistar voto, economia da atenção. Mas eu te pergunto, não é exatamente isso que os políticos tradicionais do sistema, que o senhor diz que o senhor é contra, fazem? Malu, você fez a mesma coisa numa reportagem que você não fez pergunta nenhuma para mim no Globo e falou que eu quero criar um partido com o Bolsonaro. Você fez isso por quê? Porque você quis chamar a atenção. O que é economia da atenção? Eu respondo e abro a Mas o senhor vai oportunidade. responder minha pergunta, né? Eu estou respondendo. O fato de você não gostar da minha resposta não significa que eu não estou respondendo. O Josias eu também respondi. Eu falei que vocês fazem esse jogo, chama clickbait na internet. Joga uma headline, destrói a pessoa e depois vê o que vai dar. Se bem que pra acreditar em quem, então? Se bem que você trouxe uma situação assim, quem votou no Lula deve ser idiota, só pode. Porque tudo que foi feito, o roubo daquele, mais de 1 trilhão, mais de 10 processos, 9 anos de condenação, 3 instâncias, 580 dias de cadeia. Ele agora, com 2 anos, não vejo ninguém falando do rombo de 1 trilhão fiscal. Colocou 10 novos impostos. Ele só pode ser um idiota para votar na pessoa de novo. 45 milhões, né, que você comentou assim, mais ou menos, para os cortes, para o campeonato de cortes. Não, senhora, das empresas. Tá, Eu falei que eu aprovo das empresas. Você imagina alguém que olha, saídas em dezenas de milhões, eu vou saber quanto que gastou com corte. Isso é um negócio desse tamanhozinho das companhias. Que é quanto, mais ou menos? Não faço nem ideia, eu já te explodi. Vamos reviver o momento em que Pablo Marçal é questionado sobre um caso antigo e sua resposta deixa todos sem palavras. Eu queria voltar a um assunto que a Malu já até começou a introduzir, a sua condenação lá de 2010 por furto, né? Na sentença, o senhor disse na Globo News que nunca oferiu lucro, que era uma relação de trabalho ali e tal. E na sentença, o juiz fala claramente ali que o seu objetivo em participar do esquema ali era ganhar dinheiro fácil. Então eu queria devolver para o senhor isso. O objetivo ali era esse mesmo, era ganhar dinheiro fácil? Eu ganhei um salário de R$350 e não tinha dinheiro para pagar advogado. Tô com a minha carteira de trabalho aqui, se você quiser, que você é um cara investigativo, eu te dou ela aqui no intervalo, você tira a foto dela inteira, eu vou te mostrar uma coisa, até para te ajudar isso aí, queimar o assunto. Dia 1º de maio de 2003, eu tinha 16 anos de idade e a carteira estava assinada. Eu fui mandado embora desse emprego, eu era operador de áudio. E por uns 6 meses eu fui prestar serviço para essa pessoa, né, na condição, né, de confiança, de alguém que eu já conhecia. Da igreja, né? Era o pastor de jovens da época. E aí, eu, muito jovem, querendo ajudar em casa e pagar minha faculdade, entrei nisso, foi uma latada na minha vida, me envergonho de ter envolvido esse tipo de gente. Só que na hora que acabou isso, eu fui processado, né, por longos 13 anos, isso foi assustador para mim. Você vai pegar a minha carteira de trabalho, no mesmo ano, está registrado como atendente call center. E eu fiquei quase 8 anos numa companhia. E aí, o que acontece? Se eu fosse um bandido que quisesse dinheiro fácil, eu ia arrumar serviço de carteira assinada para quê? Então, você pega meu imposto de renda, você vai ver que está ali declarado com renda da carteira. Eu fui crescendo e fui um dos melhores funcionários dessa companhia. Então, eu não tenho nadinha para me curvar para bandido. Eu não sou bandido. Se você investigar e achar o que eu tirei de alguém, que os candidatos, né, de forma deselegante e desespero, porque todos caíram na pesquisa e eu estou subindo igual um foguete aqui na cidade de São Paulo. Eu tô perguntando do processo, tem nada a ver com candidato. Mas eu vou te falar. Mas aí eu faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Se você quiser interferir, eu vou interferir no meio da pergunta. Então, posso terminar? Claro. Então, vamos lá. Eu tenho uma história de trabalho digna. Tenho 13 anos. Da minha entrada de carteira de trabalho até minha saída. 13 anos, certo? Os candidatos falam, você roubava velhinhas. Eu nem sei quem são essas pessoas. Eu trabalhei para um cara, que esse cara fez isso, inclusive cumpriu cadeia, foi condenado. Eu fui prescrito porque não tinha nenhum crime na minha vida antes disso. Inclusive, eu não dei conta de tão defesa. Você prescreveu por causa da idade. É porque se você tiver antecedente, você não deixa responder, cara. Eu fiz direito para ouvir o que você tá querendo me explicar. Deixa eu terminar de responder, ué. Fiquei 5 anos na academia de te ensinar. Você tem atenuante se você não tiver nenhuma passagem. Antes eu nunca tive passagem. Então, se você deixar eu responder, eu te explicar que isso é um atenuante. Segundo, menor de 21 anos. E você sabe o que aconteceu? Se eu tivesse uma defesa técnica, se eu tivesse um Nelson Williams que está sentado aqui, eu nunca ia ser condenado disso aí. Sabe por quê? Porque a condenação foi na primeira instância. A gente não chegou aí para o trânsito em julgado. Significa o quê? Não existe condenação transitada em julgado. E todas as vezes que vocês tocarem nisso, eu vou dar uma ferida. Essa resposta de Marçal não só calou os jornalistas, mas também mostrou uma postura firme e determinada que muitos não esperavam.
Agora, veja como ele desafia diretamente os jornalistas. Você acha essa estratégia, isso, honesto? Se fosse contra você ou contra alguém da sua família, você acharia justo uma estratégia dessa, montada de fazer essa associação de uma pessoa? Você viu eu usando esse processo? Aonde você viu eu usando esse processo? Eu ouvi você fazendo acusações. Fala aí, aonde que você ouviu eu usando esse processo? É mentira, então, o processo? Não, eu quero saber eu. Não, quero saber, então, qual que é a prova? É o seguinte, como o Boulos está apavorado e não aparece com o toxicológico, calma que eu tô aqui, eu fiz isso aí. Tem uma entrada num hospital, não, é calma que eu falo para todo mundo, né? Acho que a gente tá batendo recorde aqui, agradeço todo mundo e faz um M28, tira um print, põe Vamos responder a pergunta. Eu tô respondendo. Tem limite a pergunta? Que é Roda Viva? Não, Tem limite de tempo a pergunta? não tem, não. Você pode responder à vontade o seu, mas agora essa coisa de faz o M no Roda Viva, eu acho que é meio Isso é a única arma que eu tenho, entendeu? Eu não vou Mas esquecer você está dando uma entrevista num programa que tem 38 anos. Eu estou liderando a pesquisa de intenção de votos por ser a pessoa que usa essa ferramenta. Então vamos lá, você está A respondendo. resposta foi, eu te perguntei onde eu usei, você viu usando aonde? E aí eu te voltei, cadê a prova, então? Eu não usei esse processo, cara. Então, mas eu te perguntei Mas o senhor como é que você acha que acusa tem o alguma acusado. Publicado, acho uma publicação minha. Você não tem tinha falado prova. que o acusado, Eu ele... vou mostrar o que eu tenho no último debate. Agora, você assistiu o debate ontem? Fiz a pergunta pra ele. Por que no último debate? Porque o brasileiro esquece em 2 semanas, Malu. Não dá pra usar isso O senhor agora. repete sempre, não vai esquecer. Então, eles estão falando que eu sou um monte de coisa, então tem que segurar. Eu tô jogando, é um jogo. O senhor acha justo que as filhas dele fiquem até o último debate esperando para saber se o senhor tem alguma coisa em relação ao pai dela? Deve ser muito ruim ser filho do Boulos. Alguém que muda o caráter em cada eleição, alguém que agora converteu na Assembleia de Deus, alguém que quer descriminalizar as Ele não se drogas. converteu à Assembleia de Deus. Então que fique claro aos evangélicos que ele não converteu, ele foi lá só pedir voto naquilo que ele não acredita. Obrigado, Vera, você me ajudou nisso aí. Não, ele não disse que se converteu. O senhor está criando um outro fato que não E tem. alguém testificando, você me ajudou, era isso que eu Eu precisava. não ajudei o senhor, só dei um fato. Eu te Aqui a gente agradeço. faz isso. Mas de onde você tirou, então, que o Boulos cheira cocaína? Cara, por que ele correu das perguntas todas as vezes? Vocês estão perguntando mais do que ele. Porque se o senhor precisar perguntar se eu pulei de paraquedas, eu não preciso responder. Aqui no Brasil? Pelo que o colega trouxe aqui, existe um processo penal de alguém homônimo ao Boulos. Eu quero posse você de acha droga. eu usando esse processo, eu não usei esse número em lugar nenhum. Mas então de onde você tirou que ele Vamos cheira falar tudo do cocaína? artigo 138? Cadê o exame? Cadê Mas o você teve seu? acesso ao exame toxicológico Você dele? pediu, eu levo 3 empresas, se a TAPTA fizer, se todo mundo fizer. Mas ninguém precisa fazer exame Então, por que que vocês estão toxicológico, o senhor está perdendo querendo... tempo com Não, isso? porque o Vocês senhor é estão que criou falando isso. disso. Tá certo, então vamos mudar o assunto. O que você achou dessa postura de Marçal? Ele foi corajoso ou imprudente? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. O senhor é muito bom de retórica, o que eu tô perguntando não é isso. Eu tô perguntando se o senhor não usa, o senhor, como orador, que se gaba de ser um excelente orador, e o senhor de fato é. Se o senhor não usa de 2 pesos e 2 medidas. É a mesma coisa que a para-choque de comunista faz. Ela fala um monte de coisa que é pra eu gastar meu tempo pra não atacar os outros. Querem ter um consórcio comunista? E aí eu já respondo sua pergunta e você fica satisfeito. Um comunista com a ideologia de extrema esquerda, que eu nunca vi nenhum de vocês falando que o Boulos é de extrema esquerda. Ele é uma vergonha até pro PT. É uma derrota pro PT ter ele de aliado. Ele é extrema esquerda. Eu acho que eu pego leve demais. Eu vou entrar Mas o senhor mesmo não disse que o senhor queria entrar no PL? Eu fiz isso. Queria entrar Mas justamente já por não causa era do Valdemar, Bolsonaro. ele tá lá a vida toda. Mas é porque o Bolsonaro que manda lá. Quando eu percebi que ele não manda, mesmo ele tendo reconstruído um partido que estava jogado às traças, eu percebi que ali não dava pra entrar. O senhor também não manda no seu partido, só tá Ixi, é isso mesmo, é por isso que eu quero, eu defendo. Bom você levantar isso, Malu. Eu defendo que aqui no Brasil seja como nos Estados Unidos. Que todo candidato, se quiser sair sem partido político, que ele tenha um registro dele deferido para disputar as eleições. Agora, veja como ele desafia diretamente os jornalistas, expondo uma estratégia de campanha que poucos candidatos ousariam revelar em público. Eu queria saber por que o senhor tem medo de enfrentar o Alexandre de Moraes? Eu não tenho, porque eu não tenho problema nenhum com ele. Quem Por que tem é o um senhor não quis partido. falar do Alexandre de Moraes? Eu criei uma estratégia, vou te contar exatamente do jeito que foi. Eu tava precisando da atenção dos bolsonaristas. E aí eu acordo de manhã, ligo pro Sabará, exatamente assim que aconteceu. Sabará, cancela essa entrevista com ele. E aí criou alvoroço, né? Ele é um pouco desesperado, o Paulo Figueiredo. Não é à toa que ele tá enfrentando o problema que ele tá enfrentando, né? Porque ter coragem para sentar o peito numa lança, eu não sei qual que é a lógica disso. Ele criou o estardalhaço, parou o Twitter, ficou todo mundo maluco. E no mesmo dia eu vou lá e comento no Instagram do presidente Bolsonaro, o Carlos me responde, aí eu fui pra cima. O que eu fiz com isso? Eu acendi o bolsonarismo. Fui ataquei o Carlos por 3 vezes, liguei pro presidente Bolsonaro, ele falou, para de bater no meu filho. Aí o Nicolas entra na jogada e tira. Sobre o Alexandre de Moraes, qualquer exagero que tiver da parte dele, que o CNJ entre em ação, que ele responda por tudo. O CNJ não pode investigar ministros Então do pronto, Supremo. que seja o Senado. O que o porque senhor acha do corte do X? é a mesma sensação que eu tô sentindo com as minhas. Eu acho que agora o Brasil inteiro tá sentindo o que eu tô sentindo. O Elon Musk chamou ele de ditador. O senhor acha que o Alexandre de Moraes é um Você tem que ditador? fazer pergunta pro Elon Musk, ele que responda pelas coisas Mas mais O senhor ontem no debate da TV Gazeta falou exatamente isso, que debate é um teatro, entre aspas. deles, né? Meu não, é que eu tô sendo verdadeiro, E por que, isso que eu tô gostando. tá, e que as pessoas têm que ir no site do TRE para ler plano de governo. Agora você me diz, quem que tem tempo de entrar no site do TRE e ler dezenas de páginas de plano de governo de todos os candidatos? Porque não é só o seu. Então por que você priva os seus eleitores e todos os cidadãos de São Paulo de conhecer os seus projetos, as suas propostas? Isso não é antidemocrático? Vamos deixar ele responder. Só uma correção, é cidadãos. Se vocês não gostam dos cortes, façam perguntas mais tranquilas que... Só que tem muita gente que assiste debate, que assiste uma entrevista como essa de hoje, para justamente conhecer os candidatos. Está aqui, eu agradeço. Então você podia colaborar e responder as perguntas do jeito como Eu tô respondendo do jeito que eu preciso responder, eu sou o candidato. Mas vamos Enquanto esquecer o corte um pouquinho? Vamos não. Se você quiser esquecer o corte, eu preciso ir embora. Se quiser, eu posso levantar e sair. Você não vai... Eu não tenho marqueteiro, não tenho dinheiro pra pagar marqueteiro não, pra ficar contando piada, fazendo gracinha. Eu tô aqui com a cara e com a coragem, igual todo mundo quer vencer na vida. Você quer tirar a única coisa que você fazer?
vocês precisam entender que a gente precisa ver quem é viável, aguenta pancada, e a gente tem que discutir valor. Quem é de família, quem quer gerar emprego. Serão 2 milhões de empregos. Sabe como que ele vai fazer? Com um cinturão empresarial. Vai ter 120 quilômetros de área dentro da cidade de São Paulo, que já aprovar junto para a Câmara, para trazer benefícios, para você ter emprego ali. Eu falo isso toda hora. Pode falar olhando pra gente, não, mas a gente não... Desculpa, não, mas o senhor tá usando a entrevista pra fazer os seus cortes, então fica uma coisa meio distópica. O senhor gosta da palavra distópica? Não, ninguém quer mandar no senhor, a gente quer conduzir uma entrevista, quer bater um papo com o senhor. Eu tô batendo papo, só que eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho televisão, que é só hoje. Tá bom, eu acho isso um pouco vazio e eu acho um pouco... É só votar no Boulos. Não vou votar no Boulos, sei que eu vou votar, mas não é isso que tá em Mas só discussão. você falar que vai votar nele, eu vou ficar animado. Ah, então o senhor deixa realmente lacrar, candidato. É engraçado. Este foi apenas um dos momentos impactantes da entrevista de Pablo Marçal. Se você quer ver mais análises como essa, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. No próximo vídeo, vamos explorar outro candidato que está mexendo com a política nacional.